Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o cristianismo, sobre a origem do cristianismo, movimento religioso esse que deu durante, que se deu a formação aí durante o Império Romano, durante a formação do Império Romano. E nós iremos, então, nesta aula, discutir aí sobre os princípios que norteia aí a origem do cristianismo. Então, a cristianismo. Gente, eu vou esconder aqui a minha imagem, porque está atrapalhando o texto, mas aí vocês irão me escutando aqui, tá? A origem do cristianismo. Por volta do ano 30 e 33, na Judéia, na região da Palestina, onde hoje é o atual Estado de Israel. Eu vou ficar aqui embaixo, aqui, é isso. Aí depois eu tiro a minha imagem. Então, por volta do ano 30 a 33, surge na Judéia, na região da Palestina, onde hoje é a atual Israel. Os fundadores do movimento cristão foi o Jesus de Nazaré, que a partir aí dos ensinamentos e dos segmentos, dos exemplos de Jesus de Nazaré, começa então esse movimento cristão. E também Paulo de Tarso foi responsável aí pelo o surgimento desse movimento religioso cristão. O cristianismo é a religião dos que creem que Jesus Cristo é Filho de Deus, morto e ressuscitado. Então, a palavra cristianismo vem de Cristo. Então, o cristianismo seria o movimento religioso cristão surgido a partir dos ensinamentos e da boa nova de Jesus Cristo. Sofreu forte influência do pensamento judaico, mas se organizou e se diferenciou em seguida. Então, os princípios aqui da criação desse movimento religioso, ele tem como fundamentação aqui no judaísmo, até porque Jesus Cristo era judeu. Então, os pais de Jesus eram judeus, Jesus era judeu, então foi a partir do princípio judaico que surge aí esse novo segmento que teria como princípio trazer uma vida nova. Aí no texto de Coríntios, Coríntios 3, de 5 a 11, diz o seguinte: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crentes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. É quase impossível uma biografia histórica de Jesus de Nazaré. A única fonte que se tem sobre a história de Jesus de Nazaré é os textos bíblicos. Deixa eu pôr minha imagem aqui para cima. Isso. Então, os únicos relatos que tem de Jesus de Nazaré está nos evangelhos, que é a fonte histórica aqui que pode se recorrer. O objetivo dos evangelhos era a proclamação de uma mensagem. Jesus é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Na visão histórica, Jesus foi um homem que afirmava ser investido de autoridade divina. Após ser morto, um grupo de seguidores acreditou que ele ressuscitou. Os evangelhos e o cristianismo, por sua vez, proclamam que Jesus de fato tinha autoridade divina e realmente, de fato, ressuscitou aí verdadeiramente. Quem foi Jesus em seu tempo? Então, um pouquinho aqui da figura de Jesus Cristo na época em que viveu. O que diriam os meninos com que brincavam na rua, ou nas montanhas, ou ao redor da cidade? Como será que viam o filho de Maria? E os clientes da carpintaria? Será que ficavam satisfeitos com o serviço que fazia para eles?
Quanto será que Jesus cobrava? E os rapazes com que trabalhava na roça ou ia para a cidade vizinha entregar mercadoria? E os parentes, as primas e os primos? São indagações, né, que muitos fazem aqui da figura de Jesus Cristo do seu tempo, para tentar conhecer aqui, né, e o seu lado humano, né, tentar compreender aqui, né, a sua figura, né, aqui de forma, né, humana. Se você quiser encontrar e conhecer a vida de Jesus, é só olhar de perto a vida de qualquer morador de Nazaré daquela época. As casas das pessoas pobres possuíam apenas um quarto, que era compartilhado com os animais. Devia existir uma plataforma elevada em uma das extremidades, né? Então, aqui era a arquitetura, né, das casas, né, dos moradores de Nazaré, né, como que era aí, né, a casa, né, as casas mais simples, né, aqui, né, que era inclusive compartilhada com os animais. Acredita-se que o quarto, né, aqui era uma plataforma, uma extremidade, né, mais elevada, aqui onde tinha então os dormitórios. Saltando pelos telhados. As casas de teto plano eram quase sempre construídas tão próximas uma das outras que era possível andar grandes distâncias em uma cidade ou um povoado apenas saltando de um telhado para outro. Lugar no topo. Uma escada de mão ou uma escadaria levava ao telhado plano, onde se colocava figos, uvas e linhos para secar. Né? Então, os telhados, né, das casas, que era de forma plana, também servia, né, para a secagem aqui, né, de alguns alimentos. O telhado era feito de vigas, cobertos com galhos e envoltas com barro, né? Era parecido, né, com as paredes das casas simples que tinha no Brasil, né, Império. Mansão em Jerusalém. Como que eram as mansões, as pessoas mais ricas em Jerusalém? Nas mansões de Jerusalém havia um porão e duas cisternas para fornecer água à família. Isso então nas casas, né, de pessoas, né, ricas. Havia uma banheira para os banhos rituais e outro banheiro com chão de mosaico. No andar superior ficavam os quartos, né? Aí os dormitórios. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no sul. Foi criado em Nazaré da Galileia, no norte. Mas quando soube que Aquelau reinava na Judéia, como sucessor de seu pai, Herodes, José teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno, né? Então aqui, né, é possível, né, vocês verem, né, o mapa aqui, né, da Palestina. Aqui vocês podem observar, né, a Judéia, Hebrom, Belém, Jerusalém, Emaús e a Samaria, né? Então a região, e lá em cima, né, bem ao norte, nós temos aí a Galileia, Cafarnaum, Canaã, Nazaré, né? Aqui à direita vocês veem o Mar da Galileia, né? Então aqui o mapa da Palestina. Era visto como judeus pelos samaritanos e Galileu pelos judeus da Judéia. Então, pelos samaritanos, né? Aqui aliás, era visto como judeu, né, pelos samaritanos, né, e Galileu pelos judeus aqui da Judéia. O rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, Ava, Emate e Serfarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria.
em lugar dos israelitas. Tomaram posse de Samaria e instalaram em suas cidades. Mais ou menos como o nordestino criado no Rio de Janeiro. Os fluminenses dizem que é nordestino, mas os do Nordeste dizem que é carioca. Tudo por causa do sotaque. Então, há uma convergência aqui de realmente, de fato, né, se eles são judeus samaritanos ou são judeus da Judéia. Pouco depois, os que iam estavam, aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então aqui fala um pouquinho da origem, né, realmente de fato de que lugar que era. Jesus aprendeu a profissão do Pai e servia o povo como carpinteiro. Há dois trechos da Bíblia que fala, que narra esse momento, né, da carpintaria, né, aqui feito por Jesus. Um trecho, né, está em Mateus 13:55, que diz: esse homem não é o filho do carpinteiro? Marcos 6:3 diz: esse homem não é um carpinteiro? Né? Então são passagens que falam aí, né, desse momento da carpintaria. Augusto, o imperador de Roma, mandou fazer um recenseamento em vista da reorganização administrativa e da cobrança de impostos. Lucas 2:1. Por isso Jesus nasceu fora da casa e foi perseguido, exatamente como Moisés, o primeiro libertador do povo. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para lhe prestar homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se da noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Então esse trecho aqui, né, de Mateus narra a história, né, aqui do porquê, né, José pega Maria e Jesus e vai para o Egito, né, porque já estava, né, há muito tempo, né, a notícia, o boato, né, de que havia o rei aí, né, e que o rei havia nascido. Herodes, então, temendo, né, a chegada, né, dessa criança que iria tomar o seu lugar, né, Herodes, então, começa a perseguir Jesus. Por isso que o José pega, então, Jesus e Maria e foge para o Egito, até a morte de Herodes, né, podendo então voltar novamente para sua terra natal, né, como havia dito inclusive na profecia. O povo da Galileia era um povo muito religioso. Cada vila tinha a sua sinagoga, onde todos se reuniam aos sábados para ouvir e meditar a palavra de Deus, rezar juntos e discutir os problemas da comunidade. Então, o momento da oração, né, o momento religioso aqui também era um momento, né, de discutir aqui sobre os problemas da comunidade, né, partilhar aqui e meditar também sobre os problemas, né, da comunidade. Eram comuns as romarias até o templo de Jerusalém para pagar promessas e cumprir obrigações. Fato esse que estão presentes na vida do cristão até os dias de hoje, né, a prática das romarias. Nos evangelhos percebemos que Jesus conhecia bem as escrituras sagradas. Provavelmente aprendeu em casa, com a família ou na sinagoga, né, que era o templo religioso. Então, provavelmente, né, Jesus Cristo, que era um excelente conhecedor das escrituras sagradas, né, provavelmente, né, havia aprendido em casa, com a família ou na sinagoga. Os galileus eram um povo, vou esconder novamente a minha imagem, era um povo, né, que convivia bem com outros povos, né?
Vou pôr aqui embaixo aqui, não quer ficar nem lá nem cá. Então, os galileus eram um povo que conviviam bem com outros povos. A Galileia estava cercada por grandes centros comerciais, né? Então, os galileus viviam de forma pacífica, né, aqui com outros povos, né? Havia uma relação, né, boa aqui com outros povos. A Galileia estava, então, perto de grandes centros urbanos comerciais, né, que é a cidade de Tiro, Sidom, Ptolomaide, Cesareia, Samaria e Decápole, né, que eram centros comerciais, e a Galileia estava de perto, né, desses centros comerciais. Por isso, os galileus tinham mais contato com os pagãos do que com os judeus do sul. Daí essa reciprocidade, né? Essa facilidade dos galileus conviver com outros povos, né? Havia uma tolerância muito grande, porque os galileus conviviam, né? Aí, né? Tinham contato com pagãos, né? Inclusive os judeus que viviam no sul. Então essa relação, né? Aqui era muito amistosa. Isto os tornava mais abertos e ecumênicos. Mantinha até uma afinidade com os samaritanos. Os judeus do sul não concordavam com essa atitude. Apelidaram aquela região de Galiléia dos pagãos. Já os judeus que viviam no sul aqui já tinham, né, um certo, né, preconceito, não concordava, né, aí com a posição desse povo, né, da Galiléia. Quem mandava na Palestina desde o ano de 63 a.C. eram os romanos. O rei Herodes, tetrarca da Galileia, procurava agradar a Roma em tudo. Para isso, né, fazia tudo que Roma queria. Insistia, sobretudo, numa administração eficiente que desse lucro ao império, e por isso reprimia qualquer tipo de revolta. Então, como, né, aqui o Herodes, né, procurava agradar de forma, né, amigável Roma, ele tentava então reprimir qualquer tipo de revolta existente naquela localidade do Império Romano. A preocupação dele não era o bem do povo, mas a própria promoção. Jesus o chamou de raposa, né, aqui, que era um ser traidor. Herodes chegou ao cúmulo de construir uma nova capital e a chamá-la de Tiberíades, em homenagem ao imperador de Roma, Tibério. A maioria dos colaboradores do rei Herodes morava em Tiberíades, vivendo na mordomia. Jesus nunca pisou em Tiberíades, né? Então, tamanha foi aqui a afeição, né, pelos romanos, e em homenagem, né, ao imperador de Roma, Herodes, que era um governador, manda construir uma cidade em homenagem ao Tibério, né, que foi aí um dos imperadores de Roma. Autoridades religiosas, os fariseus, procuravam observar a pureza. Fariseu significa separado. O ideal deles era todo o povo um dia chegar a ser puro, purificado em condições de comparecer diante de Deus no templo. Então, as autoridades religiosas daquela época eram os fariseus. Eles acreditavam, né, aqui que o ideal do povo era a purificação, para que quando chegasse diante de Deus no templo, né, pudesse estar extremamente, né, aqui purificados para receber a figura de Deus. Doutores da lei eram os encarregados do ensino, eram os professores da época, né, os doutores da lei. Eram aqueles que conheciam, né, da lei, por isso chamados de doutores da lei. Os doutores da lei consideravam os galileus ignorantes e analfabetos na lei. Por isso visitavam sempre a Galileia para instruir corretamente o povo. Então, constantemente os doutores da lei, né, visitavam aí a Galileia para instruir o povo, né, de forma correta, porque acreditavam que eles eram ignorantes e analfabetos da lei. Sacerdotes
eram responsáveis pelo culto nos templos. A maioria vivia em Jerusalém, né? Então a maioria dos sacerdotes viviam em Jerusalém, longe da Galileia. Jesus não suportava as autoridades religiosas do seu tempo. Chamava-o de guias cegos e hipócritas. Aí tem um trecho, né, que fala dessa não aceitação de Jesus aí dos doutores da lei. Aí de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino do céu para os homens. Nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que desejam. Né? Então, Jesus, né, chamava, né, os doutores da lei, né, de hipócritas, né, que eles eram hipócritas, né, que eles, né, pregavam uma coisa, mas praticavam outra, né, então viviam, né, aqui da hipocrisia. Nomes próprios vinham do tempo dos patriarcas e do Êxodo. Maria é o nome da irmã de Moisés. José é o mesmo nome de José do Egito. Jesus é o mesmo que Josué, o Senhor, o sucessor de Moisés. O povo achava que as doenças eram causadas pelos espíritos maus. Aí nós temos então vários trechos que falam sobre isso, né? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rígido, né? Então, eram as doenças que tinha naquele momento, provavelmente, né? Era as doenças que existem hoje, que na época também já era, né? Já era doença comuns, que aí no caso, né? Seria a epilepsia, né? Que já tinha naquele momento, né? Já tinha epiléticos. Na hora da angústia ou de sofrimento, o povo invoca a ajuda dos profetas, do profeta Elias. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, yamá sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que aí estavam ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Então aqui fala, né, de que na hora da angústia, na hora do sofrimento, o povo invocava então o profeta Elias, né? Invocavam aqui, né, a Deus, né? Porque Deus havia abandonado eles no momento de angústia e sofrimento. O povo achava que qualquer sofrimento ou doença era castigo de Deus. Jesus afirmava que não. Né? Tamanha era a ignorância e o desconhecimento das pessoas, porque eles achavam que toda angústia, né, que toda dor, que toda doença, que todo sofrimento era que Deus, né, estava abandonando. Jesus veio para dizer o contrário, né? Pelo contrário, eu estou ali carregando vocês nos braços. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Né? Então está aí justificando, né? Jesus justificando que, né, a pessoa que nasceu cega não está, né, pagando nenhum pecado nem de pai nem da própria pessoa, mas para ensinar as obras de Deus. Alguns esperavam um Messias rei, filho de Davi. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Outros acreditavam que Jesus, né, era um Messias sacerdote, um santo de Deus. Uns acreditavam então que Jesus era o filho de Davi, outros acreditavam que o Messias era um sacerdote, um santo de Deus. Tanto é, né, que para muitos judeus, né, acreditam, né, e até pelo alguns muçulmanos, né, acreditam que Jesus não era o profeta, e sim um sacerdote. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio mau, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Muitos, um doutor da lei, que
viria a ensinar o que faltava saber sobre Deus. Então, naquele momento, gente, há várias visões, há várias compreensões, há várias, né, indagações aqui de quem realmente, de fato, era Jesus. Aí, lá no final, né, que acreditava que ele era um doutor da lei, diz o seguinte: a mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar o Messias, e quando chegar, ele vai nos mostrar e ensinar todas as coisas. Né? Então, várias pessoas, né, acreditavam que Jesus era, né, várias coisas. Muitos esperavam um Messias guerreiro que iria combater os romanos, um Messias juiz que iria exercer o julgamento. Enfim, o povo vivia um forte clima de tensão social por causa da opressão que eles viviam aqui, causada pelos romanos. Então, o povo acreditava, né, que o Messias seria um guerreiro que ia libertar o povo, né, da opressão do Império Romano. Aí tem um trecho que fala sobre isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Enviou-me para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus convive com os marginalizados e os acolhe, os pobres, as prostitutas, pecadores, pagãos, samaritanos, leprosos, possessos, mulheres, crianças, doentes e publicanos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus combate os males que estragam a vida. Então Jesus, né, ele convivia aí com a sociedade, né, extremamente marginalizada, né? E aí muitos não entendiam, né, por que Jesus sentavam, né, aí, né, no meio dessa sociedade excluída. Alguns fariseus então viam aquilo e não conseguiam entender, né, porque Jesus, né, confraternizavam e conviviam com essa parcela da sociedade. Jesus, deixa eu subir aqui que cortou um pedaço aqui. Jesus rompeu com as forças que oprimiam o povo. Chamou Herodes de raposa. Neste momento, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus: deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: vão dizer a essa raposa. Vão dizer a essa raposa. Jesus também denunciou a exploração que havia no templo. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambitas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa do meu pai no mercado. Acusou de falsos líderes os sumos sacerdotes, os escribas, os anciões, os fariseus, os herodianos e os saduceus. Ai de vocês, guia dos cegos. Então, a figura de Jesus, né, veio para romper aí com essas forças, né, do povo oprimido. Jesus se tornou um profeta itinerante, baseando suas ideias nas escrituras sagradas. Então, Jesus passa a ser, né, um profeta, né, que perambulava de um lugar para outro. Reuniu um grupo de seguidores próximos, que ficou denominados como apóstolos. Porém, logo ficou claro que ele estava formulando uma doutrina independente. Vós aprendestes o que foi dito a vossos antepassados. Eu, porém, vos digo. No ano 29 ou 30 de nosso calendário, Jesus foi acusado de blasfêmia por um tribunal religioso judaico. Pôncio Pilatos atendeu ao apelo dos anciãos judeus e sentenciou Jesus à morte, executando-o por crucificação. Pilatos o sentenciou por ter se rebelado contra o Estado romano. Então, Pilatos vinha a figura de Jesus Cristo como um inimigo, né, aqui do Estado romano, né, contra o Império Romano. 3 dias após a morte, segundo seus seguidores, Jesus ressuscitou dos mortos. Após subir aos céus, seus discípulos, denominados apóstolos, deram prosseguimento à sua atividade religiosa.
o cristianismo apostólico, né? Com isso, então, vai surgir o cristianismo seguido pelos apóstolos. Um dos símbolos mais antigos do cristianismo, né? Theos sentou, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Os primeiros cristãos, os 12 apóstolos, formaram o núcleo do novo reino de Deus que estava para vir. Os primeiros cristãos eram judeus piedosos. Eles obedeciam à lei de Moisés e participavam dos serviços no templo e na sinagoga. Sua crença de que Jesus de Nazaré era o prometido Messias o diferenciava dos outros judeus. Eles foram considerados uma seita judaica separada e chamados de nazarenos. No início não havia um grande abismo entre o cristianismo e o judaísmo, né? Então eles eram bem parecidos. De importância decisiva para a contínua difusão do cristianismo foi a conversão do fariseu de Saulo, né, que passou a chamar Paulo de Tarso, por volta do ano 32 depois de Cristo. Não é exagero dizer que Paulo transformou o cristianismo numa religião mundial, né? Então o Paulo, né, aí um dos discípulos de Jesus, né, é incumbido, né, de espalhar o cristianismo pelo mundo. Suas contribuições se deu em dois níveis. Então as contribuições de Paulo, né, que transforma o cristianismo numa religião mundial, né, se dá a partir de dois níveis. Viajou intensamente pelo mundo grego-romano e proclamou o evangelho de Cristo entre os não-judeus. Estabeleceu as fundações da teologia cristã em suas várias cartas às novas igrejas. Nas cartas de Paulo, o cristianismo é tratado como uma religião independente e Jesus Cristo como o salvador de todos os humanos, né? Por isso, aí, na Bíblia, as cartas de Paulo vai falar aí um pouco, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Para finalizar, vou falar um pouquinho então do cristianismo de hoje. E aí a gente vai fechando então essa discussão, né, sobre a origem do cristianismo. O livro sagrado, né, dos cristãos é a Bíblia. Está dividida a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento. O número de livros do Novo Testamento é igual. Há, porém, diferenças da tradução, referência ao número de livros dos Antigo Testamento. A versão evangélica, 666 livros. A versão católica, 73 livros. Judite, Tobias e Baruque. E a versão ortodoxa, 78 livros. Carta de Jeremias, Salmo 151, Salmos de Salomão e Oração de Manassés. O mundo cristão. O cristianismo, como outras religiões, separou-se em diversos grupos ou igreja. Essas separações se devem a vários fatores históricos e diferentes maneiras de interpretar os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, ao longo do tempo, o cristianismo, né, foi separando, formando aí três concepções, né, de igrejas cristãs, que hoje, né, tem então os três ramos da Igreja Católica, das igrejas cristãs. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa e as igrejas evangélicas. Todas elas, né, elas são cristãs, mas com dogmas, né, e compreensões diferentes. Então, pessoal, eu chego aí, né, a mais uma aula. Deixo aqui para vocês um abraço. Qualquer dúvida, vocês poderão, né, me procurar.